Bem, meu nome é Lisa Jones e eu tenho 42 anos. Eu vou contar a história da minha avó. Minha mãe costumava me contar, e acho que ela gostaria de ter a chance de contá-la agora também. Minha avó tinha um amigo desde o início da escola, e eles se casaram um pouco depois de terem terminado os estudos. Acho que eles eram um casal feliz. Pelas histórias da minha mãe, eles pareciam ser. Bem, para minha avó, o período complicado foi quando a Segunda Guerra começou. O marido dela teve que, mesmo que ela não quisesse, ele teve que ir. Minha mãe dizia que eles discutiram bastante durante o período de alistamento. Margaret, minha avó, ela chegou a implorar para que ele não fosse. Disse que faria o que fosse preciso para ele não ir, inclusive ir com ele, como enfermeiro, eu acho. Obviamente, não adiantou todo o seu alvoroço. Ele foi junto com a Sexta Divisão em 1940. Durante os meses antes de partir, ele não tinha muito contato com a minha avó. Parte porque nesse ponto ele já a considerava histérica a ponto da loucura. De acordo com o que a minha mãe dizia. Depois disso, minha avó ficou arrasada, inconsolável. Ela não tinha muitas esperanças em relação à guerra, nem em relação a nada. Acho que ela estava devastada pela visão de uma nova guerra e seu marido ter ido apenas piorou a situação para a pobre Margaret. Talvez tenha sido 1 ou 2 semanas depois do fim da guerra que minha avó recebeu o comunicado que o marido dela tinha falecido no campo de batalha. Ela ficou bem pior do que estava. Foi um choque para ela. Acho que ela tinha 24 anos quando ele morreu. Ela tinha que seguir em frente e tentou ao máximo. Uns 5 anos depois, ela casou-se de novo com o meu avô. Aos 32, ela teve a minha mãe, a primeira e única filha dela. Minha mãe não tinha muitas lembranças do pai dela. Minha avó estava sempre falando do seu primeiro marido para minha mãe, desde as coisas boas até as mais ruins. E meu avô sabia, ele apenas não ligava. Quando minha mãe tinha 15 anos, minha avó morreu. Ou se matou. Minha mãe nunca soube ao certo. Minha mãe ficou triste, óbvio, mas uma parte dela estava feliz. Sua mãe tinha finalmente encontrado um conforto depois de tanto sofrimento. Bem, eu considero a história da minha avó a história de um miserável. Ela era acostumada com um amor que a acompanhava há muito tempo. E quando ele se foi, ela pareceu ter perdido tudo. Tenho dó dela e também tenho pena da minha mãe e do meu avô. Apenas não me parece certo a história deles, de cada um deles. Me pergunto se as coisas poderiam ter sido diferentes, mas agora não importa tanto assim. Oi, eu sou o Ethan e falar sobre perdas é complicado. Eu acho que tudo começou a dar errado quando a guerra estourou. Eu lembro do dia em que meu pai foi chamado. Uns homens com os uniformes vieram atrás dele. Eles seguravam uma espécie de carta. Eu nunca soube o que estava escrito. Eu ainda tenho memória da minha mãe chorando pra ele ficar e ele dizendo que não tinha escolha. A minha última memória dele é a promessa que ele fez. Eu vou voltar, não importa o que aconteça. As noites que vieram durante aquele tempo eram horríveis. Eu e minha mãe escutávamos gritos, explosões e outros sons que eu certamente nunca vou esquecer. Meu único conforto nesses momentos era com minha mãe. Ela me abraçava e ficava repetindo: tá tudo bem, seu pai vai proteger a gente, e ele prometeu que ia voltar. Eu acho que ela se pegou nisso mais pra acalmar a si própria do que a mim.
Mas o que é ruim, infelizmente, sempre pode piorar. Pois se um dia, no nosso café da manhã, ouvimos algumas batidas na porta enquanto chamavam pelo nome da minha mãe. Eram alguns homens. Eles conversaram com ela durante alguns minutos, mas eu não entendi muita coisa da conversa. A única memória que tenho deste momento é da minha mãe fechando a porta com uma expressão triste, talvez desespero. Eu nunca tive dessa maneira. Ela não verbalizou com palavras, mas eu já havia entendido o porquê o uniforme desses homens que fizeram minha mãe chorar era o mesmo do que convocaram meu pai. Já faz 5 anos que isso aconteceu. A minha mãe foi de mal a pior. A mulher otimista que me abraçava, trazendo esperança, não existe mais. Seu sorriso, que era se eu perdesse mais dela, foi retirado dela, junto de sua vontade de viver. Desde então, eu tenho tentado me levantar sozinho. Tenho buscado, ao longo de todos esses anos, um pouco de paz que seja, para que no futuro eu possa fazer pela pessoa que eu mais amo o que ela fez por mim quando eu mais precisei. Oi, eu me chamo Fernanda Batista, tenho 35 anos e era uma amiga muito próxima de Adriana. Vai fazer 3 meses que ela se foi, marcada como a pessoa mais jovem da Austrália a ter sido vítima desse terrível vírus que está assolando o mundo inteiro. Vim como representante de todos os seus familiares que estão no Brasil e de todas as pessoas que perderam um ente querido, não só por causa do vírus, mas também por culpa da negligência do país e da população. Eu conheço a Adriana, irmão caçula dela, Hélio, há mais de 13 anos. Os dois viviam em Sydney, na Austrália, onde também moro. Ela era apaixonada pela sua área de estudo, negócios empresariais, e tinha um sonho de obter um visto permanente para continuar no país. Era uma pessoa brilhante e sorridente, que teve sua vida ceifada aos 38 anos de idade, tão nova. Mas o que mais deixou todo mundo horrorizado foi o ato contra o lockdown em Sydney, que reuniu centenas de pessoas sem máscaras, um dia antes de Adriana falecer. Seu falecimento foi um susto para mim. Eu me lembro que ela disse que estava com medo de ter contraído o vírus. Isso 10 dias antes de morrer. O primeiro teste deu um falso negativo, mas o diagnóstico veio só no segundo exame, o que a fez se isolar no hotel. Pensamos que tudo ia ficar bem e que só era necessário esperar. Mas, então, ela precisou ser internada no hospital. O quadro dela se agravou quando passou por cirurgia, devido à trombose. Já não tinha mais jeito. Os médicos fizeram uma videochamada entre Adriana e 5 de seus parentes, no Brasil. Fiquei sabendo disso tudo através deles e, dias depois, recebi a notícia de sua partida. Resolvi criar uma vaquinha online para ajudar a família de Adriana a levar as suas cinzas para o Brasil, já que um funeral era o mínimo que poderia ser feito em homenagem a ela. Assim que a vaquinha estava no ar no site, compartilhamos o máximo que podíamos em todos os lugares. E acho que foi isso que me deu mais esperanças de que daria certo. No final, foram arrecadados 27.173 dólares, cerca de 140 mil reais, o que foi um espanto, mas acima de tudo, uma grande alegria. Agora, Adriana está onde nasceu e teve um descanso digno. O pior de tudo é que Adriana não tinha comorbidade alguma, e mesmo assim isso aconteceu. Poderia ter sido evitado se o governo australiano não fosse tão lento na imunização da população, já que Adriana não conseguiu tomar a primeira dose da vacina contra o Covid-19 antes de se infectar. Em plenos 2 anos de pandemia, ainda estamos para trás nesse processo tão importante. É frustrante. E mais frustrante que isso é ver que, desde o início dessa pandemia, só ouço falar de números.
O número de mortes passou para 918 quando Adriana faleceu, 3 meses atrás. Mas ela era filha, irmã, tia, sobrinha, namorada e principalmente amiga. Uma amiga incrível. Não só minha amiga, mas amiga de tantas pessoas. Todo mundo que teve a sorte de ter feito parte da vida de Adriana vai se lembrar da sua bondade e sua comparação brilhante para sempre. Adriana não era um número. Ela era uma mulher com sonhos e desejos. E acredito que todas as outras inúmeras pessoas que se foram nessa pandemia também eram assim. Eu ouvi os relatos dos outros que estão participando deste documentário. Somos pessoas que perderam alguém muito querido, em épocas e circunstâncias totalmente diferentes, mas que não deixam de ter um pouco de semelhança. Claro que os motivos de surgimento de guerras e de pandemias são distintos, mas, sabe, a grande maioria que morreu nas duas situações foram apenas dados como números. Dificilmente há alguma celebração, como o Anzac Day e alguns outros, para recordar dos que deram sua vida por um propósito. Isso pode incluir os médicos. Todos esses profissionais da saúde estão trabalhando o dobro, ou até o triplo, para salvarem os milhares de enfermos em leitos nos hospitais. Ficam longe de sua família e amigos, sem previsão de volta, fazendo com que a gente reze por sua segurança a todo momento. Infelizmente, alguns já perderam sua vida pelo trabalho. Acho que a frase medicina por amor nunca fez tanto sentido. São tão nobres guerreiros quanto todos os soldados de todas as guerras que aconteceram nas últimas décadas. Sinto muita falta de Adriana, da minha amiga. Não consigo imaginar o quanto a família deve estar desolada. Parece que esse pesar no peito nunca vai sumir. E de certa forma não vai. Mas aprendemos a lidar com o luto. Mais uma vez, volto a dizer: eles não são um número. Nem quem se foi nessa pandemia, nem quem se foi nas guerras ou em qualquer outra situação de perda em massa.